hoje vamos continuar a discussão sobre mais uma lição desse trimestre. E além do nosso grupo aqui de gravação, temos um convidado especial, que é o Giovanni. É a primeira vez dele aqui com a gente. Então, Giovanni, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade para expor suas ideias. Então, vamos começar, né? Bom, a lição dessa semana continua trazendo aí a discussão entre a antiga e a nova aliança. Só que essa deu mais destaque aos contrastes que Paulo apresentou no Novo Testamento e principalmente deu enfoque na importância da gente reconhecer a diferença entre ver a antiga e a nova aliança como períodos históricos e também como experiências pessoais, ou seja, a forma como que a gente responde a elas. E com isso já quero jogar aqui uma pergunta para vocês. Qual que é a diferença entre compreender 2 Coríntios 3 em termos de história e em termos de experiência pessoal? E como vocês explicariam a relevância prática disso? Bom, Cat, eu acho que é bem assim, a gente tem visto bastante nas lições, né? E eu acho que é muito simples a gente falar sobre a história, o que aconteceu e tal. Mas quando a gente vive o testemunho que a gente pode ser para outras pessoas, isso, para mim, eu acho que é a coisa mais bonita. Então, para mim, eu acho que a maior importância não é só a gente ver o que está escrito. Se isso a gente sabe, a gente, né? Bom, eu nasci na igreja, então para mim, né? Mas existe a diferença entre saber e ser. E eu acho que é isso que a lição mais quer trazer pra gente sobre as alianças. Tipo, cara, já aconteceu a nova aliança, já foi feita. Mas será que eu tenho vivido essa nova aliança ou eu tenho vivido presa a outras coisas que não me deixam ter uma experiência real com Deus? Sim, exatamente. Eu gostei bastante de um verso lá de Hebreus 9:15, que diz assim: Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores, das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, a promessa feita na aliança histórica foi cumprida com a vinda de Cristo para morrer em nosso lugar. E eu vejo que é esse mesmo contraste que acontece que tem que acontecer, né? Que é importante que aconteça com a nossa experiência. Então, a gente pode escolher ter uma experiência ou não ter essa experiência com Cristo. Mas eu vejo que para nossa caminhada espiritual é muito importante essa experiência. Então, eu achei bem bacana essa lição, né? Quando vocês me chamaram para falar sobre essa lição, eu não estava estudando essa lição, na verdade, né? Dos jovens, porque eu estudo a dos adultos, né? Eu não gostava da lição dos jovens antiga. Quando veio essa lição contexto, eu achei muito bacana, né? Traz temas muito mais ricos do que trazia antes, né? E acho uma coisa bacana assim que a gente tem que entender da velha aliança e a nova aliança, os contrastes delas, né? Muita gente acha que a velha aliança, a antiga aliança que foi feita no Sinai, não é importante, né? Porque veio a nova aliança e foi como se fosse um upgrade, né? Um 2.0 da antiga aliança, né? Mas assim, a antiga aliança ela foi um início, né? Foi um início para colocar Israel ali, né? Israel era o ponto principal da aliança do Sinai, né? Então, assim, Israel tinha que levar o evangelho ao mundo, o que não aconteceu, né? Então, com a nova aliança, a gente teve um contato muito mais próximo com Jesus, né? Eu vi, assim, o que eu estudei na lição, o que eu também li ali em 2 Coríntios 3, né? E com alguns livros também que dei uma olhada do Espírito de Profecia, que na velha aliança do Sinai, você tinha um contato com Deus por meio de Moisés ali, né? Só que as pessoas elas tinham medo desse contato que Moisés tinha com Deus, né? Porque Moisés ele saía da nuvem ali quando ele conversava com Deus, transmitindo uma glória muito grande. As pessoas tinham medo de morrer vendo essa glória que Moisés transmitia, né? Com a nova aliança com Jesus Cristo era a glória, né? Ele veio no mundo para nos salvar, né? Ele foi o nosso redentor, né? Então eu achei bacana assim que a lição ela fala, né, que a pessoa que se convertia para o evangelho, para Cristo Jesus, né, o véu que cobria na velha aliança, ele saía da pessoa ali, né, descobria, né? Então
a velha aliança tinha uma glória, com certeza, tinha a glória ali de Cristo de Deus estar com as pessoas ali, né? Mas a nova aliança trouxe uma glória muito maior, né? Com a vida de Jesus e a gente viver com Cristo Jesus ali, né? E estarmos mais próximos dele. E assim, pegando o gancho do Giovanni, eu achei muito interessante porque a antiga aliança e a nova aliança, elas são diferentes historicamente falando, foi que, né, a Elisa falou no começo, elas são diferentes historicamente, aconteceram em épocas diferentes, têm as suas diferenças cruciais, sim. Por exemplo, na antiga aliança as pessoas tinham a promessa de Deus e na nova aliança aquela promessa cumprida, né? Que Jesus já tinha vindo na Terra, ele já tinha morrido, ele já tinha pagado pelo preço dos nossos pecados, ele já tinha pagado pelo preço da nossa salvação. Mas a diferença quando a gente vê o 2 Coríntios 3, né? Não entender errado, porque ela fala que Cristo, a nova aliança é o que valia e não a antiga aliança, é entender que assim, o problema que Paulo retrata aqui é que as pessoas olhavam para a lei, olhavam para a antiga aliança e elas começaram a enxergar as obras que a antiga aliança indicava, que a lei indicava. Então, quando você via os 10 mandamentos, você não via todo um propósito de Deus, todo um compromisso de Deus com a humanidade para transformar a humanidade, para mostrar o que ele é, o que ele gosta, o que ele aprova e como ele pode mudar a vida das pessoas. Eles começaram a ver literalmente as obras literais, sabe? Tipo, assim, é natural você pensar que uma pessoa que é totalmente transformada por Cristo, ela não vai vir a matar outra. Assim, tirando casos, enfim, de algumas casualidades assim bem específicas, no geral ela não vai vir, porque ela não acha isso legal, sabe? Não combina. A Bíblia ela não combina com pessoas matando outras pessoas, entende? Então você vê que esse é como se fosse um dom de Cristo, essa mudança. Mas você não fica pensando exatamente assim, não posso matar outra pessoa, não posso mentir, não posso isso. E eu vejo que a antiga aliança ela era pesada porque as pessoas só viam isso, elas só viam as atitudes, as ações. Ela não via Cristo chamando eles para viver aquela vida junto com ele, sabe? Mas é quando Cristo vem e morre, fica claro, não tem mais discussão. Tipo, Cristo não tá dando a opção da pessoa fazer a obra, da pessoa se santificar. Ele tá falando, eu já paguei o preço por você, você não tem nada para fazer, entende? Então acho que ficou muito mais claro ali, ficou muito mais fácil de entender. E é por isso que Paulo coloca essa questão, né? De falar, meu, por que vocês ainda estão se escondendo da graça de Cristo como vocês faziam antigamente, sabe? Cristo já veio, já morreu, você não precisa fazer mais isso. Na verdade, você não precisava nem antes, mas aí ele usou como se fosse para colocar um contraste, né, dos comportamentos, para falar, pô, gente, sabe, tipo, Cristo já morreu por vocês podem viver uma vida leve, entende? Sim. E até comentando sobre essa maior aproximação com Jesus, queria saber como que o Evangelho tem aberto a mente de vocês e iluminado o coração de cada um. Cat, quando você fala essa questão de abrir a mente, não sei pra vocês, mas pra mim veio aquele meme da cabeça explodindo, tipo, bum, do nada, assim. Eu tenho isso com bastante frequência. E assim, nesses últimos tempos, eu tô lendo uma meditação, aí vou pegar até aqui pra todo mundo ver. É antiga, tá? É de 81. Fé que Opera. E eu tô gostando demais. Porque fala exatamente sobre algumas coisas que a gente, às vezes, não para pra pensar sobre o evangelho, sabe? A forma como Deus lidava com todas as coisas, realmente como as coisas que a gente tem hoje como valioso, não é valioso para Deus e tudo mais. Isso para mim, meu cérebro dá uma leve bugada, mas a bugada no bom sentido. E, bom, eu acho que para mim é isso. E o que mais assim me encanta é a gente ver, como a Ellen White comenta, que no céu a gente vai descobrir mais ainda sobre o evangelho, porque o evangelho é o maravilhoso mistério de Cristo, que era meio homem, meio Deus, sabe? Tipo, era encarnado, mas era Deus mesmo assim. E eu acho que, assim, quando eu leio e tudo isso e vejo, meu coração ele se alegra muito de saber que, caramba, é um Deus que realmente é incrível, sabe? Sim,
Verdade. Um verso que eu acho muito lindo, e foi um dos versos aí do capítulo dessa semana, 2 Coríntios 3,18, que diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, eu acho muito lindo esse verso. E o que eu busco, né, fazer todos os dias conhecer mais o Evangelho, né? E a verdade que tem aqui a Bíblia do nosso lado, onde a gente pode parar 5 minutinhos e ler, e a gente já encontra tantas coisas maravilhosas, né? Um versículo que a gente lê, a gente já consegue enxergar isso. E o Espírito Santo trabalha no meu coração, acho que diariamente, para que eu possa entender, porque sem o Espírito Santo eu não consigo entender nada. E quando eu entendo a palavra de Deus, a sua mensagem, eu acho que eu consigo levar para as outras pessoas, as outras pessoas conseguem ver a diferença. Tá. Antes de eu responder essa pergunta, eu peguei uns textos de Ellen White, eu já vi lá na lição, não são os textos que estão na lição, né? Porque senão vocês vão falar a mesma coisa que eu vou falar agora, né? Mas são alguns textos curtinhos, né, que dizem assim, né? Eu peguei assim, eu achei que isso daí foi um gancho sobre o Evangelho, né? Diz assim, né? Nunca deveríamos passar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são pessoas tristes e infelizes. Os seguidores de Cristo não são estátuas, mas homens e mulheres vivos, que são coparticipantes da natureza divina. A luz que incide sobre eles é refletida para outros por meio de obras que brilham com o amor de Cristo, né? Então a gente tem que levar o brilho do evangelho para as pessoas ali, né? E a parte sobre a pergunta, acho que essa daí ficou mais de acordo com a pergunta, que fala assim: se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e a firmeza de propósito, coisa raramente vista nos dias de hoje, né? Então, sobre a pergunta, né? Quanto mais nós estudarmos o evangelho, quanto mais a gente levar o evangelho para as pessoas, quanto mais a gente praticar o evangelho, né, na nossa vida, na vida das outras pessoas, né, mais nós podemos transmitir esse amor de Cristo, né? A lição fala muito sobre o brilho, sobre a glória de Deus, né? E quantas vezes, né? Acho que vocês, eu mesmo já presenciei isso. A pessoa chega para você e fala: Nossa, você tem uma aparência tão diferente. Eu olho para você, você tem uma aparência diferente. Porque se a gente vive o amor de Cristo, a gente transmite uma aparência diferente mesmo, né? E muitas vezes a gente assim, tipo, nem precisa fazer, a gente nem está fazendo assim um trabalho tão grande assim com o evangelho, mais levar o evangelho para as pessoas, né? E as pessoas já chegam e falam: Nossa, você parece ser tão diferente. Você transmite paz, transmite um brilho, né? De onde que vem isso, né? E as pessoas querem saber, né? Então imagine se a gente trabalhasse mais pelo evangelho, né? Fosse levar mais o evangelho para as pessoas. Uma coisa que eu fiz uma vez só, mas assim, tipo, eu me arrependo de não ter feito mais vezes, né? Eu fui com a igreja aqui, onde eu frequentava, levar comida para as pessoas na rua, né? E é uma coisa tão boa. Você no início você fica meio assim, tipo, se sentindo meio estranho para as pessoas estarem ali naquele momento tão ruim, né? Mas quando você pratica o evangelho, por pouco tempo ali você melhora o dia daquela pessoa ali, fala de Jesus para ela, parece que uma coisa diferente vem dentro do seu coração, né? Uma luz diferente irradia seu coração e essa luz ela irradia no nosso olhar, no nosso ser, né? E eu acho muito bonito isso, eu acho muito bonito essa parte do evangelho, de você poder levar o evangelho para as pessoas e elas sentirem que você é diferente porque você tem o amor de Cristo ali na sua presença. Exatamente. Uma coisa que eu acho maravilhoso do Evangelho é que, assim, a palavra de Deus é uma só. Tipo, você tem uma Bíblia. Deus falou as coisas exatas ali, entende? Mas a maneira como Deus se relaciona com cada um de nós é única. E eu acho isso maravilhoso, porque, assim, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa tem uma vida, né, diferente da outra, uma maneira de ver o mundo diferente. Mas parece que Deus, ele consegue se encaixar no mundo de todas as pessoas, sabe? Tipo, é, Deus vai agir na sua vida da maneira que é o melhor para sua vida, entende? Você especificamente. E ele falou que vai fazer isso. Então, quando eu me vi essa pergunta, eu pensei assim, tipo, que tipo de pergunta eu poderia fazer para compartilhar com quem está assistindo aqui com a gente, para poder também se perguntar para ele e ser válido para ele, né? Porque
Eu até pensei, eu falei, nossa, eu poderia falar da experiência do Mateus, mas às vezes poderia ter gente que não se enxerga na experiência do Mateus, ou gente que se enxerga, enfim. Então, a pergunta que me veio na cabeça é quando você fala assim, como o evangelho interage com o nosso coração? Eu pensei, é só você perguntar para você mesmo, como é o seu relacionamento com Deus? E relacionamento com Deus, literalmente. Eu tinha um pouco de dificuldade com essa palavra relacionamento com Deus, porque assim, literalmente, eu não vejo Deus, sabe? Eu não estou vendo Deus fisicamente, digamos assim, a pessoa na minha frente, entende? Então era um pouco desafiador falar sobre relacionamento, mas quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se relaciona com Deus, você começa a ver o cuidado de Deus quando você acorda, quando você come, quando você fala com as outras pessoas, e literalmente em tudo na sua vida, entende? Então eu acho que é basicamente isso. Como é o seu relacionamento com Deus? Tipo, como que você vê Deus interagindo com você? Ou como você interage com Deus também, né? Porque a gente viu que nas alianças, muito desse contraste que às vezes a gente encontra entre antiga e nova aliança, né? Como se uma fosse hiper cruel, pesada, malvada, e outra libertadora é mais a nossa experiência do que, de fato, a aliança de Deus, né? Porque a aliança de Deus foi uma só desde o princípio, né? Ele sempre planejou nos salvar, esse era sempre o plano dele. Então, quando eu vi essa pergunta, como o evangelho interage com os nossos corações, eu fiquei pensando, como é meu relacionamento com Deus? Não dei uma resposta específica, mas te deixei com outra pergunta para você pensar aí na sua casa ou quando estiver estudando a lição, dar uma, né? Como que é esse relacionamento? Bom, agora é o momento do Fala Aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Então, esse momento, como a gente já sabe, é um momento super especial, onde a gente resume a lição dessa semana em uma palavra. Então, a gente convida você aí em casa a deixar a sua palavrinha aqui embaixo nos comentários, para a gente ter aquela interação super legal que a gente gosta. Então, já pensa aí, já estuda a lição. É uma oportunidade para você ver nosso vídeo, estudar a lição em casa também e já deixar sua palavra aí embaixo. Bom, a minha palavra dessa semana é experiência. A minha intimidade. A minha escolha. A minha é testemunho. E a minha é relacionamento. Bom, pegando até um gancho da palavra que eu escolhi para essa semana, tem um trecho de um livro muito especial aqui, principalmente para o nosso grupo, que é Caminho a Cristo, da Ellen White, que tem uma mensagem muito especial que eu acho que encaixaria perfeitamente nesse momento. Então, vamos lá, diz assim. Quando se revestiu da natureza humana, Cristo ligou a humanidade a si próprio com um elo de amor que nunca pode ser desfeito por poder nenhum, exceto a escolha do próprio ser humano. Satanás estará sempre tentando nos seduzir para desfazermos esse elo, escolhendo separar-nos de Cristo. É aqui que precisamos vigiar, lutar e orar, para que nada nos induza a escolher outro mestre, pois seremos sempre livres para assim fazer. Então, olha só, né, que coisa. De um lado, nós temos um Deus que te dá toda a liberdade do mundo, que te trata com amor e que te aceita da forma como você está. E do outro lado, temos um ser que quer te prender, quer tirar a sua consciência plena dos fatos e a sua liberdade de pensamento. Então, que a gente possa começar a pensar sobre isso, né? Sobre o que a gente quer para a nossa vida, quais são os valores que são importantes para nós, porque até fazendo uma referência musical aqui, pegar uma letra de uma música, 2 caminhos a seguir, 2 senhores a lutar, qual dos dois irei servir, há só uma decisão. Então, que a gente possa pensar especialmente sobre isso nessa semana. E se você gostou, deixa um like, comenta alguma coisa. E até a próxima semana. A gente tem uma experiência com Deus. A nossa perspectiva... Desculpa, gente. Pode. Agora sou eu, né? Você. Isso aí. Tá.